Todos nós que uma vez aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, fomos também chamados a experimentar e adotar um novo estilo de vida. Nele está incluída a escolha por determinados alimentos, a mudança dos lugares a frequentar, o abandono do hábito de falar determinadas palavras, etc. A isto, o apóstolo Paulo chama de um novo homem, que vai nascer de maneira milagrosa quando Cristo for acolhido no coração e se desenvolverá ao longo da vida à medida que for mantido um contato íntimo com o Senhor. Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24. Neste mesmo capítulo 4, a partir do verso 25, Paulo fala especificamente sobre algumas características que precisam se manifestar no crente, substituindo a outras que são disfuncionais a qualquer ser humano em qualquer contexto em que se encontre. Contudo, quero enfatizar o que ele diz a respeito de deixar a mentira. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios 4, verso 25. A mentira, sem dúvidas, é um elemento que carrega consigo um potencial de dano muito grande sob qualquer uso. Contudo, é comum se perceber o estrago que ela causa somente quando somos a vítima, ou seja, quando alguém mente para nós. Infelizmente, existem pessoas que praticam a mentira não procurando exercer nenhum controle sobre isso e até a entendem como sendo uma necessidade social, adotando ditados tais como "a verdade é amarga, mas a mentira é doce". Alguns estudiosos do comportamento humano afirmam que os homens e as mulheres mentem e às vezes por diferentes motivos. Eles para reafirmar sua própria imagem e elas para agradar a quem as está escutando. Chegam também a afirmar que se a população mundial decidisse falar a verdade a um só tempo, a convivência entre as pessoas se tornaria bastante tumultuada ou até impossível. Então, se poderia dizer que não há problema em culpar um engarrafamento para justificar um atraso, mesmo que aquele nunca tenha existido. Porém, como qualquer pecado, a mentira tende a atrapalhar a vida de quem a pratica. Dizem que para um mentiroso não ser desmascarado, é preciso contar outra mentira para manter de pé a primeira que foi proferida. Isso pode se repetir tantas vezes que o indivíduo começará a acreditar que suas mentiras são verdades, até tudo desmoronar. Então a vergonha e a perda da credibilidade são as recompensas a chegar mais rápido até ele. Se por um lado existe essa realidade, por outro Jesus desqualifica completamente essa atitude, nos dizendo que Satanás sempre foi um mentiroso, por isso é o pai da mentira. João 8:44. Portanto, aquele que a pratica se assemelha ao inimigo de Deus. Então, a verdade deve ser a escolha do cristão, afinal devemos imitar a Jesus, e ele é a verdade. Deus sempre diz a verdade, suas promessas são todas verdadeiras e sempre se cumprirão. Como está escrito em Tito, capítulo 1, verso 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Por Deus nunca usar a mentira, ele se torna digno de nossa total confiança, assim como nos tornamos também se formos sempre verdadeiros. A verdade é associada por Paulo ao cinturão que os oficiais do exército romano usavam, tanto para a funcionalidade do vestuário, como um sinal de sua patente. Efésios 6, verso 14. Além disso, essa peça prendia outras partes da armadura e firmava o corpo do soldado, dando-lhe estabilidade enquanto caminhava e lutava. Da mesma forma, o cristão que fala a verdade e se conduz nela também tem firmadas e asseguradas partes importantes de sua armadura espiritual. Caminha sem a instabilidade que a vergonha da mentira causa e apresenta ao mundo a sua patente de filho de Deus. O falar a verdade deve estar presente em todos os espaços em que esteja o crente. Se em casa, no trabalho, na rua, o Filho de Deus deve ser imitador de Jesus, o que dizer então dentro do corpo de Cristo? Quando há falsidade entre nós, o corpo começa a adoecer, pois um membro não é por outro, um membro não ajuda o outro, não confia no outro.
É como se o olho visse uma serpente no caminho e não avisasse aos pés para que estes se desviem. Se os olhos agissem assim, certamente os pés seriam picados, contudo todo o corpo sofreria, incluindo os próprios olhos. Esse não é o desejo do Pai para os seus filhos, ao contrário, ele deseja que sejamos luzes e não trevas, deixando a mentira e falando sempre a verdade. Contudo, praticar isso não quer dizer jamais ser ofensivo no falar. Existem aqueles que se dizem ser pessoas francas e assim justificam suas palavras rudes e grosseiras. Mas se queremos ser imitadores de Cristo, precisamos imitá-lo também na gentileza e cuidado ao falar a verdade. Você que me ouve, quer permitir que seja cumprida em sua vida a vontade de Deus? Não permita que a mentira, por menor e mais inofensiva que pareça, esteja em seus lábios. Fale sempre a verdade, com amor, custe o que lhe custar, pois a recompensa prometida por Deus virá e não falhará. Te convido para orar comigo agora. Querido Pai, queremos lhe pedir que nos transforme. Queremos pedir que nos dê a capacidade de ser verdadeiros no falar e no andar. Que neste dia de sábado possamos experimentar o ser usados pelo Espírito Santo para transmitir a graça e a verdade de Cristo a todos que cruzarem o nosso caminho. Essas bênçãos lhe pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.